Tá. Oi, gente, tá começando mais uma Realidade Sem Censura. E hoje a gente tá com o Bruno, o Luiz e a Cíntia. E o tema é luta por moradia e terras. Então, Luiz. Não, todos, né? Quem quiser. O que é A luta gente, por moradia? hoje, o que é a luta pela moradia, por terras? Quem vai responder? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz. Quero agradecer de novo o convite para estar aqui conversando um pouco com vocês essa tarde. Eu acho que esse tema que a gente escolheu para debater hoje é um dos temas mais importantes na cidade de São Paulo. De longe, um dos temas... Não tá saindo, tá desligado. Apresenta de novo. Oi, pessoal. Desculpa, falhas técnicas. Boa tarde para o pessoal. Quero agradecer o convite para participar aqui do Realidade Sem Censura mais uma vez. E eu acho que esse tema que foi escolhido para o debate de hoje é um dos temas mais importantes da cidade de São Paulo hoje. Aliás, é talvez um dos temas da história mais importante no Brasil. De longe, uma das maiores lutas dos trabalhadores no Brasil foi a luta para poder ter o seu chão. Foi a luta para poder ter o seu pedaço de terra. Em um primeiro momento, essa luta acontecia principalmente lá no campo. Isso acontecia para poder ter o seu pedaço de chão para plantar. Hoje em dia, a maior parte da população do Brasil está nas cidades. A gente tem pelo menos entre 85% e 90% da população morando em cidades. E essas pessoas continuam lutando pelo seu pedaço de chão. A pergunta é, onde eu vou morar? Na cidade de São Paulo, qualquer trabalhador e qualquer ouvinte sabe que o aluguel está extremamente alto. Pagar esse aluguel está quase insuportável. Para muitos, é impossível. Se essa pessoa não tem o aluguel para pagar, se ela não tem o dinheiro para pagar esse aluguel, se ela não tem o chão para morar, o que ela vai fazer? Ela vai lutar. Então, a luta pela terra, a luta pela moradia, é uma luta histórica do trabalhador brasileiro para poder ter o seu pedaço de chão. Seja para plantar, seja para morar. É a luta de ter o direito de viver. É a luta de ter o direito de uma condição mínima de vida digna. É a luta por um teto. Então eu diria que a importância dessa luta na história do Brasil, e em particular hoje, na cidade de São Paulo, é enorme. Nesse primeiro momento eu acho que é por aí. Bruno, tem alguma coisa pra falar? Ah, não precisa não. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa ele, já tá na mão. Já pegou? Então, gente, queria também parabenizar e agradecer o convite do pessoal do programa. Eu gostei muito do que o professor Luiz colocou, né? Com relação, porque realmente a luta pela moradia ela é uma luta pelas questões básicas da sobrevivência, né? Como se você não tem de onde tirar o seu alimento e onde morar, você realmente não tem como cumprir aquilo que é o essencial, o primário para a vida, né? Então, a gente costuma falar, eu sou lá da região do Grajaú, do movimento que luta por moradia, que é o Nós da Sul. A gente está com 2 ocupações atualmente, a ocupação Anchieta e a ocupação Plínio de Arruda, e a gente coloca que a luta ela é por muitas coisas, né? É pela saúde, é pela educação, é pela segurança, são várias lutas, mas que todas elas, a primeira de todas é a luta pela moradia, é a luta pela terra, porque é essa luta que vai permitir que você estabeleça raízes, esteja um alicerce para lutar pelas outras coisas, né? Uma coisa que eu acho interessante colocar também é que a luta pela moradia, nos dias de hoje, ela é uma luta que se combina com diversas outras lutas, no sentido de que a moradia hoje ela não se realiza sozinha. Hoje a luta pela moradia é uma luta também por ter condições dessa moradia ela ser digna. Lá na nossa região, no Grajaú, durante muito tempo a gente teve loteamentos irregulares que formaram diversos bairros e que as pessoas elas conquistaram a moradia só que de uma forma manca, porque era uma moradia feita em bairros sem espaços públicos, sem postos de saúde, sem escola, sem creche, sem praças. Então hoje a gente está colocando essa discussão da moradia num outro patamar, né? Que é a luta pelo direito à cidade mesmo, por você ter não só uma moradia, mas que essa moradia ela seja digna na medida que você tenha todos os equipamentos públicos ao seu redor. Não adianta nada, como a gente vê aqui na comunidade de Paraisópolis, lá no Grajaú, a mesma coisa se repete, você tem
você não tem equipamentos públicos aqui, até tem um pouco mais que lá, né? Você vê, tem um CELS aqui e tal, tem outras coisas. Houve investimento aí em algumas gestões, mas que ainda assim a luta ela tem a ver também com o acesso aos equipamentos da cidade, né? Não só o teto em si, mas também a possibilidade de você ter uma creche para criança, ter uma escola para adolescente, de você ter um posto de saúde para quem está passando mal, de você ter uma via asfaltada, de você ter, enfim, todo o direito de que é determinado ao cidadão, né? Então, acho que hoje lutar pela moradia é lutar pela cidade como um todo, não só por um espaço na periferia, mas pelo acesso que essa população tem que ter a todos os direitos sociais mesmo, os equipamentos públicos. Né? Ótimo. Uma pergunta. Então, você tocou no assunto, né, sobre periferia, comunidade, e a gente queria saber qual a relação da luta por moradia com as periferias. Quem se habilita? Ele tem o microfone dali e dá esse para o professor aqui, que se pega. Como ele está envolvido na luta, eu acho que é legal você começar. Ele tem aquele, professor. Vou falar nesse microfone. Não pode mexer muito nele não, tá? Mas ele pega de longe. Ele pega de longe. Não, então, a luta pela moradia, na verdade, ela é uma luta que ela é feita, assim, centralmente na periferia, né? É óbvio que a gente tem movimentos muito expressivos, muito importantes na região central. Eu, há 2 semanas atrás, estive acompanhando um processo lá na Rua Pamplona, nos Jardins, que havia uma ocupação também, que estavam fazendo a luta pela moradia. A gente tem ocupações históricas, assim, na Rua Mauá, ali próximo da Estação da Luz, também você tem lutas importantes que são pela moradia no centro. Mas pela forma como a cidade se desenvolve, essa forma que exclui as pessoas, né, os trabalhadores eles acabam sendo empurrados cada vez mais para a periferia, né, com suas famílias. Então, a luta pela moradia ela está totalmente relacionada à luta pela periferia por 2 motivos. Primeiro, porque na periferia você tem grandes áreas abandonadas. No caso, por exemplo, da ocupação Plínio, que a gente ocupou há um mês atrás, é um terreno que está há 50 anos abandonado, 5 décadas já, sem nenhum tipo de utilidade social, e as famílias estão entrando nisso. E você tem também, não apenas as ocupações, só que bairros também que já se consolidaram há vários anos, há décadas, mas ainda não são regularizados. Porque se consolidaram de uma forma precária, sem que o poder público tivesse alguma iniciativa de planejamento. A gente tem um caso lá na região do Grajaú, que é o Cantinho do Céu, que foi feito e se iniciou há em torno de 30 anos por moradores que foram expulsos de uma comunidade pobre na região da Faria Lima, quando começaram as grandes obras ali para fazer o eixo da Berrine, né, que hoje serve ao capital financeiro, através dos bancos, das grandes empresas e tal. Então, eu acho que a luta na periferia com relação à moradia, ela tem esses dois, vamos dizer assim, essas 2 características, né? De ser uma luta pelo espaço, porque há muito espaço desocupado. Aqui na região do Morumbi a gente vê muito também essa luta, né? Alguns movimentos de moradia estão fazendo isso, movimentos sem teto. Então ela luta pela ocupação dos espaços que são abandonados, servindo para especulação imobiliária, que o dono deixa lá esperando ver se valoriza, para depois vender, enquanto a população ao redor está sofrendo. Mas também a luta para que bairros irregulares se regularizem, porque isso é uma questão que tem a ver, inclusive, com a questão do meio ambiente, porque muitas vezes fala assim, mas o bairro irregular tira as pessoas dali e resolve o caso. Não resolve. Tem bairros que estão irregulares, por exemplo, na beira da represa Billings há 30 anos. Você não vai tirar pessoas que... Existem pessoas de 34, 35 anos que nasceram num bairro que é irregular e que não tem cabimento você vai tirar essas pessoas, né? Então tem que ter um planejamento do poder público para conseguir fazer uma expansão e uma regularização ordenada desses bairros, levando em conta também a questão ambiental. Porque não, apesar de não poder se sobrepor à questão humana, porque a gente lida com uma sociedade feita por seres humanos, ela está totalmente relacionada, porque também não adianta nada você estar num bairro que, se o bairro não tiver árvore, você não vai ter qualidade de vida, então você não vai estar tendo todo, né? Os bairros da periferia tem que ter parques, tem que ter praças também. É o que tá precisando aqui, né? Só dar um pitaco bem rápido Fica à antes da vontade. gente colocar a próxima música. Claro. Eu acho que um ponto que o Bruno falou, eu acho que merece ser destacado. E o ouvinte podia pensar um pouco sobre isso. O lugar onde as pessoas vão se distribuir no território não é uma coisa tranquila, não é uma coisa que se decide de forma calma. A ocupação do território, a ocupação da cidade como um todo, é uma ocupação que é feita com conflitos, com bastante violência.
Bruno mencionou, por exemplo, uma área que é muito importante para a população que tem mais grana nessa cidade, que é aquele eixo lá da Berrini. Todo esse eixo que foi aos poucos sendo ocupado, primeiro com os prédios altos do centro, depois com os prédios lá na década de 60 com a Paulista, depois na década de 70 surgiram os prédios enormes na Faria Lima, descendo para o centro, descendo para a Berrini, Chácara Santo Antônio. Todo esse eixo de expansão da população rica da cidade e dos prédios de alto padrão na cidade foi feito com a expulsão violenta de milhares de moradores pobres. A construção da Avenida Águas Espraiadas, por exemplo, que o Bruno bem lembrou, é atualmente a jornalista Roberto Marinho, e o nome está aí porque tem algum motivo. A construção da Avenida Águas Espraiadas removeu 30 mil pessoas. A remoção dessas 30 mil pessoas foi um escândalo na época. Aconteceu na gestão da prefeitura Paulo Maluf, entre 92 e 96. A construção da Águas Espraiadas foi, na época, a construção da avenida mais cara do mundo. Ela foi uma avenida superfaturada e ela é um dos casos centrais de desvio de dinheiro pelo Paulo Maluf. Na época, a avenida custou quase 900 milhões de reais. Os moradores que foram removidos receberam indenizações muito baixas pelas suas casas. Eles receberam indenizações extremamente baixas pelas suas casas. Resultado, onde estão hoje aqueles moradores que estavam, aquelas 30 mil pessoas que estavam no que hoje é a Avenida Águas Espraiadas, se espalharam pela periferia. Muitos deles foram para a cidade de Tiradentes, na leste. Muitos desceram em direção ao extremo sul, na beira dos mananciais, naquelas áreas de risco que são tão famosas na TV. Vira e mexe, a gente vê na TV uma área de risco que está prestes a desmoronar. Por que uma pessoa escolhe, entre aspas, morar numa área que está prestes a desmoronar todo ano com a chuva? Ela não escolhe, né? É porque ela não escolhe. É porque ela foi expulsa do chão dela. É porque ela foi expulsa e removida de onde ela estava, recebeu uma indenização miserável e foi para o último lugar que sobrou na cidade. A luta, então, é uma luta que tem que ser entendida por uma queda de braço. Como é que a população vai se distribuir na cidade? A população rica vai continuar varrendo a população pobre? Ou a população pobre é capaz de ocupar espaços que estão vazios, que estão abandonados, para poder garantir que essa cidade também é dela? O que está em jogo aqui é uma luta. É isso. Pode pedir música, pra Vamos pedir uma música? Qual é a próxima música que a gente vai ouvir? Ana Carolina, só que tem que... Baixa os microfones. Nossa.